Paz de Jesus, meus irmãos, meus queridos, olha só, nós estamos aqui quero iniciar com vocês um tempo de devoção, de Bíblia. Vou compartilhar isso no YouTube com os irmãos, para você poder ver depois também. E queria te convidar a gente navegar juntos. Claro que numa forma não tão profunda, né? Porque é um livro muito denso, mas de uma forma que a gente leia junto e consiga aprender de Deus tudo que a carta de Romanos tem para nos ensinar. E nós vamos falar hoje do primeiro capítulo. Eu quero fazer esse devocional com você, lendo e podendo a gente podendo navegar sobre o que Deus está falando aqui conosco através dessa bela carta. Para mim é a catedral, né, a catedral da fé aí onde nós temos realmente muitas coisas a aprender, tá? Eu deixei aqui algumas coisas, né? E esse primeiro capítulo ele nos traz, eu escrevi aqui uh, uma saudação aqui já no início e uma apresentação do apóstolo Paulo sobre o tema central do Evangelho como o poder de Deus para a salvação e a explicação de que a ira de Deus se revela contra a maldade humana e idolatria. Então, vamos ler aqui juntos. Pega a tua Bíblia aí, a minha está aqui. Eu estou usando a versão NAA, que diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da desobediência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por meio dele, viemos a receber a graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Verso 6, entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estão em Roma. Uma carta direcionada então a Roma, irmãos, chamados para ser santos. Olha que interessante. Santo, então, é separado. Grava isso, né? Tu está se separando do mundo para viver uma vida em santidade com o Senhor. Que a graça e a paz de nosso Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. No verso 8, então ele começa aqui a falar sobre, no meu título da minha Bíblia, Paulo ora pelos cristãos de Roma e deseja vê-los. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, eu dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem eu sirvo, em meu espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. E aqui Paulo escreve essa carta preso já, porque não estava em Roma, né? Então ele vem, ele afirma aos irmãos que ele tem a vontade de visitá-los, porque eu desejo muito vê-los a fim de repartir com você algum dom espiritual para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Vocês verem aqui que interessante já, eu vou dar uma parada aqui, nesse verso, no verso 11 do capítulo 1, se você ler comigo, você vai ver, porque eu desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual. E aqui ele já está falando da necessidade de andarmos juntos, olha que interessante, de compartilharmos juntos a palavra de Deus, que é isso que Deus tem me tocado para fazer aqui com vocês. Isso é para que todos nós nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. E é assim que a gente cresce, meus irmãos, na fé, no conhecimento de Deus, na alegria. E aí a gente acaba também conhecendo mais a Deus. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los
no que tenho sido até agora impedido para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre outros gentios, pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto. Olha que interessante, que eu grifei, porque Paulo diz estar pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. E aqui ele diz que é devedor. Bom, Paulo é devedor dos irmãos, como assim? Pegou um dinheiro emprestado e ficou devendo? Não. Paulo ele se torna devedor e assim nós deveríamos pensar também, porque nós recebemos algo, nós recebemos um tesouro que tem que ser compartilhado com as pessoas. Jesus Cristo precisa chegar até as pessoas. E Paulo então orava que por aquele povo, que ele pudesse voltar, para que ele pudesse animar aquele povo. E aqui ele está dizendo, bom, eu sou devedor a tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Então ele está dizendo assim, aqui eu não tenho a fé para todos, eu vou pregar para todos, sabemos que Deus vai alcançar alguns, outros não, mas uns vão receber, outros não vão, por isso quanto a mim, eu estou pronto. Quem sabe nós estamos ouvindo há anos a mensagem do Evangelho e ainda a gente não está pronto. E aí eu quero deixar uma pergunta aqui para você que eu gosto de fazer, por que ainda não estamos prontos? Por que ainda estamos arrumando desculpas para fazer isso? Para abrir a palavra, para ler ela, para internalizar ela e para viver ela e colocar isso na vida de outros irmãos? Essa é uma boa pergunta. Você está pronto? Paulo disse, eu estou pronto a anunciar o evangelho tanto a vocês que estão em Roma também e a outros lugares que ele foi, até ser decapitado. Sem problema nenhum, eu estou pronto. Estou como um cachorro que está na coleira de Deus esperando para ser solto. Esse deveria ser o nosso desejo, insaciável em pregar o evangelho. E aí ele segue no verso 16, pois eu não me envergonho do evangelho. Tem gente que tem vergonha de pregar e eu digo para você, não faça isso porque você tem nas suas mãos um tesouro. Você precisa buscar, você precisa ler, você precisa aprender para que isso esteja dentro de você, transbordando de você, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então não te envergonhe de pregar o evangelho, porque o poder é poder de Deus. Ele está falando o evangelho, as boas novas de salvação é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, e ele está falando do povo escolhido dos gentios, que somos nós, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E aí nós estamos entrando aqui no verso 18, já que é a última parte do capítulo 1, que diz assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. E ele está falando aqui da injustiça e impureza dos seres humanos. E aqui a gente começa a apertar um pouco o sapato, né? A ira de Deus, ela se revela do céu contra toda impiedade e injustiça. É um Deus santo, um Deus que ama, um Deus que mandou o seu filho para morrer no nosso lugar, mas também é um Deus que se ira, né, contra toda impiedade e toda injustiça dos seres humanos. Irmãos, o Senhor está vendo tudo que está acontecendo e Ele vai julgar vivos e mortos. Então, por meio da injustiça, suprimem a verdade, né? Por meio da injustiça, eles não dizem a verdade. Então, folheando aqui, indo para o verso 19, diz assim, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Então, você consegue contemplar a glória e a beleza de Deus. A glória e a beleza de Deus. Realmente, quando você olha para o que Deus criou. Olhe para você no espelho e veja que Deus existe. Que coisa linda, irmãos. Isso é lindo demais. Então, por causa disso, por isso os seres humanos são indesculpáveis. Então, todo ser humano é indesculpável. A gente não pode arrumar desculpa, eu nunca ouvi, mas todo mundo hoje consegue contemplar, todos conseguem contemplar a glória de Deus pelo que Ele fez, pela natureza, pelo ser humano,
por tudo que existe, pelas células, moléculas, DNA, tudo que Deus fez é bom. E tudo que Deus fez não tem explicação, né? Não tem como explicar. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Então aqui aperta um pouco porque nós conhecemos a palavra, conhecemos a Deus e o que estamos fazendo com isso. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível e às vezes aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza. Olha que interessante aqui, ó. Deus os entregou, como Paulo muitas vezes fez. Olha, esse eu lavo as minhas mãos, né? Esse eu entrego. Paulo chegou a entregar um discípulo, né, ao diabo. Ele disse, eu lavo as minhas mãos e entrego a Satanás, né? Então Deus aqui, ele entregou a impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Isso acontece muito. E o qual é bendito para sempre. Amém? Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. A gente aqui não está para pregar contra quem está na prática, né? A gente não está condenando pessoas aqui, mas sim o ato. Como Deus aqui está condenando o ato pecaminoso, né? Aquilo que desagrada a Deus. É o que a gente sempre fala. A gente ama todas as pessoas, mas a gente não pode amar o pecado, né? O Senhor, ele abomina o pecado. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável. Que a gente não entre nisso, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Olha aí, filhos. Cuidado, hein? Insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, veja bem, nós falamos de morte espiritual aqui, eles não somente as fazem, mas também aprovam aqueles que praticam. Meu Deus do céu. Paulo aqui pode dizer que pegou pesado já aqui no primeiro capítulo aos Romanos, né? E conosco também. Então, aqui nós podemos ver que existe algo que Paulo entendeu, e aí a gente pode falar de tema central aqui, que é o tema dessa carta, né? Já está aqui no início, né? E aí depois nós vamos ver, aqui nos versículos 16 e 17, ele vai falar sobre não se envergonhar do evangelho, daquilo que ele foi chamado. E aí depois ele vai dizer que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Então o evangelho, a palavra de Deus, a pregação do evangelho é sim o poder de Deus. E aí ele vai falar da justiça pela fé, né? Que a justiça de Deus se revela de fé em fé, como diz o texto, justo viverá pela fé. Então aqui nós temos algumas coisas, e aí ele encerra falando da ira de Deus e a realidade do pecado de hoje. Então, a revelação divina, a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. A criação, ela testifica o quê? O poder eterno e a divindade de Deus são visíveis na criação, deixando as pessoas sem desculpa. Não tem como ter desculpa de que não conhecem a Deus. Consequência da rejeição, como os seres humanos trocaram a glória de Deus por ídolos, Deus os entregou aos judeus, aos seus desejos, desculpas ruins,
de seus próprios corações e as práticas vergonhosas que não glorificam a Deus. Então nós já aprendemos algumas coisas aqui. Espero que você tenha também recebido e aprendido de Deus. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos navegar no livro de Romanos de uma forma, claro, mais superficial. Eu não vou entrar em detalhes, né, porque senão a gente vai muito longe. Nós estamos falando aqui de... a carta aos Romanos, ela é muito bela, né? Então nós vamos falar aqui, nós estamos falando de 16 capítulos, vamos fazer 16 encontros, então. Eu quero fazer com você aqui e compartilhar no YouTube. E se você incentivo você a participar e a compartilhar com alguém, porque eu acredito, sim, que a palavra ela cura, ela salva e ela liberta. Principalmente nos liberta do pecado, nos liberta daquilo que nos prende, meus irmãos. Então que a gente possa crescer junto, que Deus possa te abençoar e que você possa ter fome e sede de justiça. E que a palavra de Deus, como diz o salmista, que ela seja o seu prazer e você medite nela de dia e de noite. Que Deus te abençoe, que Deus possa ter falado contigo no nome de Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.